Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Flamarques. É um prazer tê-los aqui comigo. Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, acione o sininho. Sempre que subirmos material, sempre que subirmos novas notícias sobre o Flamengo, vocês serão notificados e estarão aptos a assistir com a gente aqui. Por favor, dê essa força, se inscreva no canal, dê uma oportunidade para que eu possa mostrar meu trabalho. Galera, acredito que todos tenham visto, ou a grande maioria tenha visto ontem, a entrevista do presidente Landim lá no programa do nosso grande João Guilherme. Ontem foi uma entrevista bacana, a gente conseguiu ter acesso, ele abriu algumas situações das quais a gente ainda não tinha essa movimentação ou não tinha esse esclarecimento por parte da diretoria do Flamengo, né? Uma coisa mais oficial. Tudo que a gente tinha até o momento eram murmurinhos ou notícias de que alguém teria falado com o Landim ou uma fonte que é muito próxima ao Landim tivesse tido esse tipo de insight ou tivesse tido essa informação e nos passava. Então, assim, dessa vez a gente pôde ver com uma forma maior de clareza qual é o pensamento que eles têm para essa nova empreitada que o Flamengo vai começar. Então vamos falar sobre a questão do estádio, né, galera? Isso daí vem trazendo muita, assim, um fervor muito grande aí na internet, né? O pessoal é muito ansioso para saber quais são os próximos passos que o Flamengo vai tomar. E assim, é uma escolha importante, né? Primeiro a questão da localização, essa questão deles estarem muito certos deste local como o melhor local para poder se fazer o estádio, até mesmo para não se perder, né, cara? Para não se perder a localização exata, porque quando você faz um pouco mais afastado, implica em várias coisas. Implica em você não ter um bom name right, isso pode implicar em eventos no próprio estádio. Lembrando que um estádio também não sobrevive apenas de jogos, mas precisa ter um entorno que faça ele ser rentável durante os dias que não tem jogo. Até mesmo porque normalmente é um jogo por semana, porque é um jogo em casa, outro fora. Então, assim, para se tornar isso uma coisa atrativa, para que tenha também movimento, para que possa se chegar com turismo, que possa se chegar com outras coisas, você precisa ter uma infraestrutura, você precisa estar bem localizado. E a localização é uma localização perfeita, né? Ali tem muitas coisas que precisam ser feitas, é claro, isso daí não deixa sombra de dúvida. É uma área que precisa ser revitalizada e eu acho que o Flamengo, pelo seu tamanho, tem totais condições de ajudar aquela área a ser desenvolvida. Mas vamos lá, galera. Esse daqui é um projeto, né, que nós tivemos acesso, todo mundo tem visto isso direto na internet. Trouxe aqui para deixar ilustrativo enquanto a gente vai falando, perdão, enquanto a gente vai falando sobre a entrevista. Uma das coisas que chamaram a atenção, a primeira delas, é a questão da forma de pagamento, né? O Flamengo tem condições de pagar? Essa foi a pergunta. Como o Flamengo vai pagar pelo estádio, presidente? E aí o Landim trouxe: temos dinheiro em caixa. O Flamengo vai pagar à vista. Exatamente, galera. É o Flamengo que vem se organizando, segundo o mandatário, vem se organizando, vem controlando suas finanças, vem arquitetando formas para que esse momento chegasse, né? Para que o Flamengo, quando tivesse a oportunidade, tivesse condições de realizar esse pagamento. E referente ao pagamento, ainda tem essa questão, né? Não há um valor certo ainda, mas a gente já sabe que esse valor pode ser entre 146 milhões e 175 milhões. E o Flamengo diz que tem essa capacidade, que tem esse dinheiro em caixa. Isso é uma das coisas mais importantes. Não vai ter um endividamento do clube, pelo menos nessa parte. O Flamengo tem condições de pagar sem precisar ficar com ou pires na mão ou precisar pagar imposto, pagar juros, na verdade, perdão. Imposto tem que recolher, mas digo questão de juros, né? Não vai precisar pagar juros a terceiros por causa dessa aquisição. Outra coisa que me chamou bastante atenção é que ele disse que dentro do estádio terá realmente essa área para os antigos geraldinos, né? Vai ter dois setores mais populares, né, atrás do gol. De um lado vai ser um ambiente maior e do outro um setor um pouco menor. Provavelmente vai aproveitar melhor, né, o espaço. Então vão ter lugares sem cadeiras para o público que quiser assistir de pé a preços mais convidativos,
poderão manter aquele estádio, aquele formato de caldeirão mais próximo possível ao campo, mas com setores popular. Isso é muito legal, né, galera? Porque a gente tem a dimensão que vamos ter os torcedores raízes, vamos ter a oportunidade de ter as pessoas que não têm uma condição financeira tão boa para poder estar gastando com esse tipo de entretenimento. A gente sabe que hoje em dia a situação está difícil, está complicado para muita gente. Assim, essas pessoas também precisam ser lembradas, essas pessoas têm que ser levadas em consideração, porque é um programa caro, porque isso nada mais do que é no centro da cidade, você tem transporte para poder chegar até lá, você tem outras coisas que implica para chegar até o estádio, chega lá você ainda tem a entrada, você tem ainda, vai tomar uma água, você vai ficar 2 horas ali em pé, né, sem tomar uma água, sem comer nada. Às vezes você leva uma criança, vai duas pessoas ou uma família. Então, tendo um valor mais acessível para poder facilitar a ida das pessoas também que gostam do Flamengo e que são aqueles torcedores raízes que normalmente não são contemplados, infelizmente, lá no Maracanã, porque os valores lá são mais altos, né? Então, isso eu achei muito positivo. Outra coisa que ele falou sobre essa questão da organização interna, que terá o setor de visitante, né? O Flamengo vai equacionar uma dificuldade que tem no Maracanã, que quando tem jogo grande e você precisa destinar a entrada do público, do torcedor do outro time, você acaba imobilizando uma parte muito grande do estádio para poder assegurar a segurança para eles lá, né? Então, assim, acaba que num estádio onde você está fazendo novo, você já consegue fazer uma entrada já com a quantidade de 10%, que é o total, né? Você já tem aquela capacidade lá para o adversário e ele já em sessão, né? Se precisar aumentar um pouquinho ou diminuir, você tem condições de fazer isso sem que perca ou sem que inutilize uma área muito grande do estádio. Isso é muito importante, galera. Isso é bastante importante para poder aproveitar o máximo possível da receita. Outra coisa que eu achei legal é que realmente, pelas dimensões do terreno, será um estádio mais vertical, um estádio que ele até falou, o Iduna Park, né, o Signal Iduna Park, para poder fazer como um modelo, né, um estádio bem vertical, um estádio que você consiga estar próximo ao campo, que aproveite também a acústica para que seja realmente, ele até fala, vai ser muito mais difícil jogar contra o Flamengo no seu estádio do que no Maracanã, porque a torcida vai criar um ambiente maior, vai estar mais próximo, vai ser um caldeirão, e um caldeirão de 80 mil pessoas ali a capacidade, então é uma capacidade até maior do que o Maracanã consegue receber, em detrimento das situações que a gente já levantou aqui, né? Outra situação que é importante a gente falar, que ele trouxe a estimativa de custo para esse estádio, né? Entre 1,5 bi a 2, né? Então, de 1,5 a 2 bi de reais para entregar ele pronto. A gente sabe que é um custo realmente elevado, né? Um estádio a níveis de Brasil, né? Porque a gente tem visto na Copa América alguns estádios custando cifras assim, 30 vezes a mais do que isso, 40 vezes a mais que isso, mas aí é outro contexto, é uma outra situação, e aqui pro Brasil a gente tem um baita de um estádio desse tamanho a 1,5 a 2 bi é o que se espera gastar, então acho que são valores aos quais ele, né, deu bastante dicas de que o Flamengo tem total condição de fazer sem precisar entrar numa questão de endividamento que possa prejudicar também o dentro de campo, né, que possa prejudicar a parte esportiva. Isso que eu acho legal, galera. A gente tem o sonho de ter o Flamengo, tem o sonho de ter a casa própria do Flamengo. Esse projeto ficou lindíssimo, né? A gente está vendo aqui, claro que o pessoal até se incomodou com a questão da cor. Galera, isso daí é só um projeto, né? Poderia ter sido feito preto e vermelho? Poderia, mas assim, eu acho que destacou legal. Para mostrar os detalhes, acho que ficou bastante legal. Então, ele fala também sobre a questão dos terrenos, né, galera? Seria o primeiro terreno onde caberia o estádio, muito próximo ali à estação, né? Tem algumas coisas ainda que precisam ser ajustadas ao entorno, mas isso, com o tempo de construção, isso vai ser visto. E tem uma parte atrás que ele falou sobre a questão de estacionamento, shopping, um outro terreno que poderá ser explorado ou
pelo Flamengo mesmo ou até mesmo por uma iniciativa privada, outras pessoas que possam, outros empresários que queiram, né, explorar essa proximidade do estádio do Flamengo, terá essa oportunidade, fazerem shoppings, fazendo estacionamento, tendo uma rampa de acesso direto à parte onde fica o estádio. Isso eu acho que seria muito interessante para ter no Flamengo. Uma outra situação que ele levantou, que isso é uma coisa que já havia sendo falado já há algum tempo, né? Até o Chica, né, do Mundo da Bola, tinha falado bastante sobre essa questão, já tinha trago essa notícia também. É algo que a gente fica imaginando. O Flamengo hoje alcançou um patamar onde ele tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. O Landim fala sobre o projeto da Gávea, né? A questão do, primeiramente, a transferência do potencial construtivo, que é aquela situação que, né, que eles fazem lá a dimensão do que já tem construído, tem uma métrica que você calcula, vê quanto vale o metro construído naquela área e você consegue ter uma noção de valor para a negociação e pôr aquilo no mercado. Aí você pode transferir para outras pessoas. Então isso é legal para quem tem uma construtora e precisa construir algo em outro lugar que não tenha, não possa construir, tipo, um exemplo. Poxa, nessa área urbana pode construir prédio até 5 andares e você quer pegar e aumentar. Aí você pode comprar esse potencial construtivo e jogar os andares que você precisa, né, claro, dentro do padrão de segurança estabelecido. Ah, você tem uma outra área que você quer construir e não pode ter aquele tipo de empreendimento daquele tamanho. Você consegue nessa situação fazer essa compra e utilizar. Isso vale dinheiro, né, galera? Então, assim, e o Flamengo espera arrecadar até 500 milhões com isso, com esse potencial construtivo. Então, assim, é uma grana forte do potencial construtivo. E você ainda tem o próprio potencial construtivo do estádio, né? Que ainda tem alguma coisa que você pode da área ali, você tem um potencial construtivo e o Flamengo não vai utilizar, não vai se valer desse potencial construtivo que possa também ser transformado em dinheiro ou em forma de pagamento quando for fazer a construção. E voltando a falar sobre a Gávea, o Flamengo tem um projeto de construir hotel temático lá, restaurante, coisas que venham a trazer um pouco mais de movimentação e fazer um aquecimento ali, né, de como você conseguir levantar um pouco mais de dinheiro para a sede do clube e para o clube como geral, né? Então, é um outro projeto que o Flamengo tende a desenvolver nos próximos anos. Já foi apresentado para o conselho, já foi aprovado pelo que ele falou. É um projeto interessante também para poder fazer ele na Gávea. E assim, é um ponto muito bonito. Eu acho que teria totais condições de estar trazendo muito mais grana para o Flamengo, sim. Ainda tem o Museu do Flamengo que dizem que ficou lindíssimo. Ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu tô me planejando para poder ir lá conhecer, porque dizem que é lindíssimo. Então, dentro dessa situação, e ainda temos a construção dos mais do- temos ainda a questão da reforma, não reforma, da ampliação, na verdade, do CT Ninho do Urubu. Hoje ele tem uma quantidade de campos, está adquirindo terrenos ao em volta para poder realmente finalizar o projeto final que foi apresentado. Parece que o Flamengo tem a ambição de ter até 22 campos oficiais ali dentro do Ninho do Urubu. E aí ele consegue trazer o futebol feminino para dentro do Ninho do Urubu, fazer uma cidade do Flamengo ali para desenvolvimento de atletas. Isso daí vai ser fantástico. Além de ter também o tal mini estádio, né, para jogos do feminino, para jogos da base. Isso vai ser assim algo muito importante para o Flamengo, que tem esse potencial de ser um bom desenvolvedor ou de estar trazendo, né, a garotada para fazer o desenvolvimento e vender, né? Flamengo que tem uma base, sempre teve uma base muito forte, aquele slogan, né? Craque Flamengo faz em casa. Acredito que vão ser ampliadas essas condições para que o Flamengo possa cada vez mais ter a condição de gerar atleta, né, cara? De gerar novos craques e fazendo boas vendas, usando esse dinheiro para trazer jogadores cada vez mais conhecidos, jogadores com potencial, trazer jogadores também para o time principal. Então, assim, eu acho que o Flamengo, nesse caso, tá investindo nas suas estruturas e isso é sempre muito bom.
tem que estar modernizando sempre, não pode se parar no tempo. Tudo que tiver de mais moderno tem que estar no Flamengo. Isso é muito importante. E aí também tem uma outra fonte de renda da qual ele citou, que é a questão dos apartamentos do Morro da Viúva, onde o Flamengo hoje detém algo em torno de 40, como ele disse, 40 apartamentos. Cada apartamento ali na faixa de 3 milhões e pouquinho, que vai dar mais de 100 milhões de reais essa questão. Então, assim, só de dinheiro que o Flamengo possa estar gerando dele mesmo, sem tirar propriamente do caixa, seriam esses 100 milhões aí, cento e poucos milhões, 103, 104 milhões dos apartamentos do Morro da Viúva. 500 milhões, mais ou menos, seria o valor que o Flamengo teria do potencial construtivo para poder já começar as obras, né, que já é bastante. Então você tem aí praticamente um terço do menor valor citado para a construção do estádio, né? Você tem ali algo em torno de 600 nesse exato momento e você planeja gastar entre 1,5 e 2 bi. Então assim, ainda tem um valor forte, um valor alto para poder ser vendido de name rights. Acho que o Flamengo tem potencial de buscar algo em torno de 1 bi nesse name rights. Isso é algo que já tem algumas conversas e parece que, pelo que tem sido falado, tem pessoas interessadas em botar até 1 bi nessa brincadeira, de 800 a 1 bi. É um valor assim muito grande. Então, só nessa conta de padaria que nós estamos fazendo aqui, o Flamengo já teria 1,6 bi, sem precisar tirar dinheiro do bolso. E o restante da conclusão do estádio, Bruno, pois se ficar perto dos 2 bi, igual ele falou, porque a obra é sempre assim, né? Tem um mínimo e tem um máximo, mas sempre fica próximo do máximo. Como é que seria? Então, aí ele diz que, além dessa questão de trazer apoiadores, marketing, outras coisas que envolvem essa questão do estádio, o Flamengo tem condições de gerar essa receita no seu próprio caixa. Como o Flamengo está comprando agora o estádio praticamente à vista, o terreno praticamente à vista, o Flamengo terá essa sobra de capital mais para frente. O Flamengo conseguirá reservar um valor em seu caixa para ir aportando de acordo com a necessidade. Então, 400 milhões para o Flamengo em 5 anos, 6 anos, o Flamengo consegue, mesmo que ele consiga juntar 100 milhões por ano só para isso, para o estádio, isso não é nada que vai pesar tanto o Flamengo, porque se ele conseguiu juntar praticamente 150, sendo que não tinha um estádio, não tinha um valor propriamente dito, não tinha um terreno já mirado para poder serem pagos, e ele conseguiu, já tem isso em sobra. Conforme o estádio também começar a funcionar, o Flamengo tem condições de fazer isso. Então, assim, buscar essa sobra, até que é uma sobra bem pequena, para poder ser agregada. Isso é interessante. O Flamengo tem essa facilidade pelo nome do Flamengo. E a hora que o Flamengo começar, galera, a falar assim, ó, gente, ó, vamos começar a construção, já temos a empresa, já vai começar. Deu a largada, porque o que a gente tem de recurso para começar é o suficiente, que é o potencial construtivo que tem que passar pela Câmara, e aí você consegue dar isso como forma de pagamento e a empresa já começa a trabalhar. A questão do Morro da Viúva, o dinheiro também, o Flamengo já consegue fazer, são 600 milhões para você fazer aí a largada, você consegue fazer bem, e quando começar, já traz os recursos do name rights, quer dizer, já tem uma grana forte para você. O Flamengo ganha tempo para poder juntar o restante do dinheiro sem precisar se preocupar com a questão desportiva, sem se preocupar em entrar numa questão de endividamento. Então, assim, achei muito bacana e esclarecedora. E outra coisa que é bastante importante a gente estar citando é que ele chegou a citar, né, foi provocado pelo João Guilherme, mais uma vez deixar os parabéns aqui ao João Guilherme pelo excelente trabalho, e ele fala sobre a questão da SAF, né, para construção, se haverá necessidade. E ele diz que não, desta forma que está sendo feita, não será necessário entrar nesse tipo de coisa. Ele levanta alguns medos também que ele teria, né, se tivesse que passar, vender alguma parte do Flamengo e tal, ficaria um pouco inseguro também, dependendo de como seria essa situação. Então, assim, galera, é importante a gente ter em mente. Isso é uma entrevista da qual ele está falando antes de uma eleição. Ele trouxe um assunto do qual nós queremos ouvir, falou coisas que nós queremos ouvir, mas temos que separar também algumas coisas. É um momento eleitoral.
É um momento em que queremos ouvir e ele veio a público explicar, falou sobre coisas que nós gostamos de ouvir. Então, assim, temos que ter um pouquinho de distância dessa questão e levar um pensamento mais crítico. Será que isso realmente é possível, factível? Nós temos que, como torcida, assistir e cobrar, né? Cobrar, ficar de olho, ver o que vai ser feito, principalmente os sócios que têm direito a voto. Esses sócios precisam ficar de olho cada vez mais. Eles precisam estar perto, acompanhando de perto, para que não sejam pegos de surpresas, que não seja minimamente uma campanha eleitoral, que o Flamengo tenha condição realmente de fazer. É muito importante, galera, que tenhamos em mente essa questão de que o Flamengo está passando por um momento eleitoral. Então, cabe também aos sócios que têm direito a voto ficarem vigilantes, né? Ficarem vigilantes, cobrarem, porque eles lá são as pessoas que têm direito a voto, são eles que participam das aprovações, são eles que têm capacidade ali de barrar uma situação ou outra, mas também de aprovar coisas importantes como essas. E a gente, como torcedor que não tem direito a voto, que não participa do dia a dia político do Flamengo, temos que, né, pedir para eles, temos que ter essa questão de não somente ir na empolgação, mas tentar entender o que está acontecendo. E assim, é um sonho de criança, é um sonho de todos. Acho que o Flamengo tendo seu estádio vai ser algo ímpar para a nossa história. O Flamengo precisa pelo tamanho dessa história. Precisamos de fato ter um lugar para chamar de nosso, né? Isso daí, esse estádio, se for próximo disso, gente, está lindo demais. Um espaço muito bonito, um espaço de convivência da torcida, as pessoas que não conseguirem ingressos para ficar na partida, que possam de alguma forma assistir nos bares, por telão em volta do estádio. Cara, isso vai ser lindíssimo. Então a gente torce que as coisas sejam feitas com a qualidade, que sejam feitas com agilidade, mas que sejam feitas realmente de forma correta. O Flamengo merece ter a sua casa e a sua casa bem feita, um lugar de comunhão aqui entre os flamenguistas, e será um sonho. Quando começarem as obras, a gente vai com toda certeza. E se o Flamengo precisar de alguma coisa, a sua torcida já dá muito, já se doa muito. Eu tenho certeza que precisando, se eles precisarem, igual fizeram a campanha do tijolinho ou qualquer outro tipo de coisa, a torcida vai abraçar a causa e vai. Mas a princípio o Flamengo tem condições. Essa condição somos nós torcedores que damos. Não é somente quem frequenta o estádio, não é somente quem tem sócio torcedor, não é isso. Qualquer um, ó. Eu não sou só sócio torcedor, comprei a camisa, é oficial, comprei na loja do Flamengo, então assim, paguei quase 600, você paga 650, 600 e pouco, coloquei o meu nome, coloquei número, um monte de coisa. Então o Flamengo recebe sobre isso. O Flamengo recebe os royalties desse tipo de gasto. O tempo que a gente fica consumindo o Flamengo em frente à televisão, você está contribuindo. Na hora que eles vão apresentar lá para a Rede Globo, ou por qualquer pessoa, qualquer empresário que forem comprar os direitos de televisão ou marketing, qualquer coisa, eles vão lá apresentar, olha, ó, nós temos essa quantidade de pessoas assistindo. Quando tem jogo do Flamengo, as pessoas param, as cidades mudam a sua forma de vida para poder se organizar, para poder a torcida vai abraçar a causa e vai. Mas a princípio o Flamengo tem condições. Essa condição somos nós torcedores que damos. Não é somente quem frequenta o estádio, não é somente quem tem sócio torcedor, não é isso. Qualquer um, ó. Eu não sou só sócio torcedor, comprei a camisa, é oficial, comprei na loja do Flamengo, então assim, paguei quase 600, paguei 650, 600 e pouco, coloquei meu nome, coloquei número, um monte de coisa. Então o Flamengo recebe sobre isso. O Flamengo recebe os royalties desse tipo de gasto. O tempo que a gente fica consumindo o Flamengo em frente à televisão, você está contribuindo. Na hora que eles vão apresentar lá para a Rede Globo, ou por qualquer pessoa, qualquer empresário que forem comprar os direitos de televisão ou marketing, qualquer coisa, eles vão lá apresentar, olha, ó, nós temos essa quantidade de pessoas assistindo. Quando tem jogo do Flamengo, as pessoas param, as cidades mudam a sua forma de vida para poder se organizar, para poder se adaptar, os bares ficam lotados. Então, assim, todos que participam dessa situação. Então, não é só quem é sócio contribuinte, claro, quem tem condições, quem pode, quem.
Cara, a gente, claro, a gente quer isso, que participem da vida do Flamengo para tornar esse time cada vez mais forte. Mas a gente entende que todos são importantes, independentemente da sua classe, independentemente da sua faixa salarial, independente da forma que ajuda. Tá ajudando da forma que pode. Isso que é mais importante. E você que é torcedor também tem que ficar feliz, tem que se sentir parte disso daí. Olha. Quando o estádio estiver pronto, você é parte disso. Cada um que torce, cada um que grita por um gol do Flamengo, cada um que sofre por um gol tomado, faz parte disso daí. Então, assim, eu fico feliz de ver que tá andando. Eu acredito nesse projeto, acho que tem tudo para caminhar e vamos torcer para que dê tudo certo, galera. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Agradeço a todos que estiveram aí com a gente, que assistiu o vídeo até o final. Deixe seu joinha, por favor. Assine o sininho, muito importante para o meu trabalho. E se inscreva no canal. Preciso bater a meta, preciso chegar aos 1000 inscritos o mais breve possível. E eu conto com a ajuda de todos vocês, hein? Tamo junto, isso aqui é Flamengo, hein? Abraço, saudações rubro-negras.